O que leva um homem a não priorizar sua parceira? Por que ele não se casa com ela? Por que ele termina o relacionamento se ela se posicionar? Por que ele trai sua parceira? O que está por trás desse comportamento? Vamos olhar para essa dinâmica, mas antes, se você gosta do conteúdo, se inscreva no canal. Um homem que não prioriza sua parceira, que trai, que não aceita que a parceira dê sua opinião e se posicione dentro do relacionamento, e principalmente um homem que não se casa com essa parceira, que não assume ela perante a sociedade e nem perante a Deus através de um rito de passagem, ou seja, através de uma cerimônia, com certeza tem questões com a mãe e teve ausência da figura paterna. Eu já fiz um vídeo falando sobre a ausência paterna, então nosso foco hoje é apenas a questão com a mãe. Mas eu vou deixar o link desse vídeo na descrição para você que ainda não viu. Hoje eu vou trazer o exemplo do jogador de futebol Cristiano Ronaldo para explicar essa dinâmica. Se você pesquisar na internet o motivo do fim do relacionamento dele com a ex, a Irina, você vai encontrar que o motivo foi a mãe dele. Numa entrevista, ele disse o seguinte sobre essa ex. Ela perguntou para ele: "Você sempre tem que levar a sua mãe em todos os lugares que você vai? Sou eu ou ela, escolha." E ele disse que naquele momento ele escolheu a mãe sem pensar duas vezes. Ainda acrescentou que foi a mãe que esteve ao lado dele o tempo todo quando ele não tinha nada, que ela trabalhou noite e dia para que ele realizasse seu sonho, e disse que nunca se arrependeu dessa escolha. Depois, ele finalizou a entrevista dizendo: "Se uma mulher não aceitar a sua mãe, ela é a mulher errada para você." Vamos analisar essa dinâmica a partir dessa fala dele e do que nós sabemos da história de vida dele através da mídia. Só lembrando que aqui não é um lugar de julgamento. O nosso objetivo aqui é entender esse comportamento dele, que é também o comportamento de muitos outros homens. O primeiro ponto é que faz sentido quando ele diz que a mulher tem que aceitar a mãe dele, senão é a mulher errada. Isso é essencial entre o casal. Os dois precisam aceitar e respeitar a família de origem de seu parceiro ou de sua parceira. Porém, aceitar e respeitar não significa que tem que conviver com frequência e nem que a família de origem de um deles tem que estar presente junto com o casal o tempo todo, como é o caso do Cristiano Ronaldo. A mãe dele está presente junto com ele e sua parceira o tempo todo. Um outro ponto é que é muito bonito o sentimento de gratidão que ele sente por tudo que a mãe fez. Porém, é necessário ter muita clareza e consciência em relação a essa gratidão. Caso contrário, isso pode se tornar um sentimento de dívida. Uma coisa é ele ser grato à mãe. Outra coisa é ele querer retribuir tudo o que a mãe fez por ele enquanto ele era uma criança, enquanto ele era menor de idade. Os pais dão a vida à filha, ao filho. E eu te pergunto, o que é maior e mais importante do que a vida? Eu te dou a resposta: nada. A vida é a coisa mais valiosa que existe nesse mundo. E você recebeu esse presente dos seus pais. Então, não existe absolutamente nada que você possa fazer pelos seus pais que se iguale ao valor da vida que você recebeu deles. Com isso, eu quero dizer que os pais dão aos filhos e os filhos recebem dos pais. Esse é um movimento natural da vida. Mas existe sim uma maneira de retribuir a essa vida que você recebeu dos seus pais, que é sendo feliz, seguindo adiante, vivendo e honrando a vida que você recebeu deles. Quando você caminha para frente e segue o curso natural da vida, você honra os seus pais e sua vida. Você retribui aos seus pais tudo o que eles fizeram por você enquanto você dependia deles, enquanto você era uma criança. Você é uma extensão dos seus pais. Se você for feliz, próspero e bem-sucedido, seus pais também serão através de você. No caso dele, baseado nessa fala, provavelmente ele sente culpa por deixar essa mãe e seguir a própria vida. É como se ele tivesse que preencher um vazio que ficou.
É como se ele tivesse que preencher a ausência do pai, que tivesse que pagar por tudo que a mãe fez por ele, permanecendo ao lado dela. O pai foi ausente, tinha problemas com bebida e faleceu quando o jogador tinha 20 anos. Não temos muitas informações em relação a ele e ao pai, a relação deles. Porém, provavelmente, ele assumiu o lugar desse pai, ou seja, se tornou o marido da mãe, e claro, de uma maneira inconsciente. Agora vamos olhar para a vida amorosa dele. Ele mora há muitos anos com a parceira Georgina, com a qual ele tem 4 filhos, porém nunca se casou. E por que um homem extremamente bem-sucedido profissionalmente, pai de 5 filhos, não tem iniciativa de se casar com a mulher que ele considera certa para ele, já que ela atende às expectativas dele, ou seja, ela aceita o nível de convivência que ele tem com a mãe. Ela respeita e aceita a relação dele com a mãe. Existe duas possibilidades. Ele está casado inconscientemente com a mãe ou ele está preso na criança ferida, sendo o eterno filhinho da mamãe. Se ele estiver casado inconscientemente com a mãe, ele não pode casar com outra mulher, porque ele já é casado. E se esse for o caso dele, ele assumiu o lugar do pai. O que valida o fato da mãe dele estar ao lado dele, como se fosse uma parceira, em todos os lugares. E também o que coloca as ex-namoradas dele e a atual no lugar de amante, no lugar de segunda mulher. E claro que isso é inconsciente. Se ele estiver preso na criança ferida, sendo o eterno filhinho da mamãe, ele tem a síndrome de Peter Pan. Ou seja, ele vive a vida como se fosse um menino, sem responsabilidades. Criança não lida com dinheiro, criança não se casa e não lida com problemas. Mas claro que nem todo mundo vai ter todas as áreas da vida afetada. Se esse for o caso dele, é a vida amorosa dele que é afetada. A partir da fala dele, da história dele, a ausência do pai, ele com 17 anos já enviava dinheiro para sustentar a família, o que é o lugar de um provedor. E a atitude dele de cuidar tanto da mãe, eu diria que ele é casado inconscientemente com a mãe. Até porque a própria fala dele não é de uma pessoa que é dependente emocionalmente. Ele é extremamente responsável, disciplinado, provedor, ou seja, essas são características que excluem a síndrome de Peter Pan. Um homem que é casado inconscientemente com a mãe nunca vai se casar com uma outra mulher. Mesmo que ele more por muitos anos com a parceira, ela sempre será a amante ou a segunda opção dele. Ou seja, ela nunca vai ser prioridade na vida dele. E caso a parceira tome alguma atitude que ameace ou abale o casamento inconsciente que ele tem com a mãe, ele vai terminar o relacionamento, como foi o caso da ex-namorada do Cristiano Ronaldo. Quando ela se posicionou, ele terminou o relacionamento. E tudo vai ser um motivo para ele nunca se casar. Quais as consequências dessa dinâmica para o casal? Muitas. O homem que é casado inconscientemente com a mãe pode trair a parceira, já que ela mesma já está no lugar de amante. Mais uma não faz diferença. E esse homem sempre vai priorizar sua mãe, sempre vai atender às necessidades e gostos da mãe. Ele fica à disposição dessa mãe e deixa a parceira de lado, juntamente com os filhos, caso ele tenha. E se a parceira se posicionar dizendo que ela quer ser prioridade e se casar com ele vai terminar o relacionamento. A parceira vai sentir tudo isso e pode ter crises de ciúmes, pode acusar o parceiro de traição, mesmo que não seja o caso, pode se sentir abandonada, deixada de lado, pode sentir extrema insegurança, porque esse parceiro nunca prioriza ela e nunca fala de casamento. Tudo isso vai gerar um grande estresse entre o casal. Vai gerar discussões, brigas, desentendimentos, e eles nunca vão entender o motivo real de todas essas discussões, porque tudo é inconsciente. E claro que os dois se atraíram porque eles têm padrões compatíveis. Ela também se coloca inconscientemente como segunda mulher, como não prioridade na vida do homem. E eu sempre digo, não existe certo ou errado, existem padrões e dinâmicas inconscientes. Vamos entender agora a importância do rito de passagem.
Por que é essencial que o casal faça uma cerimônia, mesmo que simbólica, para celebrar a união deles? Existe uma passagem na Bíblia que diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa é a lei da natureza, é a lei da vida. Um homem que permanece preso à sua mãe, seja através dessa dinâmica do homem casado com a mãe ou através de uma outra, não segue a própria vida. Ele sente um vazio, ele carrega um fardo que não é dele, ele nunca vai se sentir completo porque ele não está no seu lugar de filho, ele ocupa um lugar que não é dele. Quando um homem se entrega à sua parceira, se entrega para esse relacionamento, ele não está excluindo a mãe dele da vida dele, ele não está virando as costas para ela, não tem nada a ver com isso. Só significa que ele está priorizando a parceira, que ele está priorizando a família que vem dele ou que virá dele. E claro que se os pais dele precisarem de ajuda, ele vai ajudar dentro de suas possibilidades. E a família dele de origem, ou seja, a mãe ou o pai, farão parte da vida dele, do casal, farão parte dessa nova família que vem dele, porém com equilíbrio. Um homem adulto não pode colocar os pais como centro de sua vida. Quem faz isso é a criança. Os pais são o centro, são o mundo da criança. O homem adulto tem que estar livre para ser o mundo dos seus filhos. Ou caso ele não tenha filhos ou não queira ter, ele tem que estar livre para ele criar o próprio mundo dele, para ele crescer profissionalmente, crescer financeiramente e ter uma vida amorosa leve ao lado da parceira que ele escolher. Isso também vale para a mulher. Ela também precisa estar livre para se colocar em primeiro lugar dentro desse relacionamento e se entregar ao seu parceiro. Os dois precisam sair da esfera da mãe e do pai, sair da esfera infantil e entender que esses pais vieram antes, eles são grandes e conseguem lidar com as próprias questões. Os pais querem que os filhos sigam adiante, porque assim eles sentem que eles fizeram o certo, que eles foram bem-sucedidos como pais. E se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com a sua amiga, com o seu amigo, que vai adorar ver essa dinâmica. Muito obrigada e até a próxima!